Sabadão do resumão, vamos se manter informado sobre o que está acontecendo no mercado de hardware PC game e também no mercado de mineração, que tem tudo a ver com hardware e placa de vídeo, né? Dos últimos 15 dias. Então esse aqui é um vídeo para você que não tem muito tempo para acompanhar diariamente tudo que é dito por aí na internet. Galera, hoje a gente vai falar sobre rumores da 3080 Ti, que pode chegar ainda em maio, daqui a um mês. Vamos falar sobre a 12ª geração da Intel, que já vazou vários detalhes, um deles bem interessante sobre DDR4 e DDR5. Vamos falar sobre 3050 e 3050 Ti, que também foi vazada, já foi testado por um site bastante relevante. Vamos falar sobre a Intel abrindo duas fábricas para fabricar para fora, ou seja, assim como a TSMC, a GlobalFoundries faz para outros parceiros, outros projetos, né? O DLSS da AMD foi finalmente anunciado, ainda não foi lançado, calma, mas tem uma expectativa, entre várias outras coisas. Na descrição deixa o timestamp, você pode acompanhar só o que você quer, mas antes de começar o resumão, nós temos um patrocinador desse vídeo que é a Cooler Master, confira aí o anúncio. Esse vídeo é um oferecimento de Cooler Master GM27CF. Entre na realidade imersiva com tela 1500R, a curvatura perfeita que oferece imersão e conforto de uso. Com taxa de atualização de 165 Hz, overclock até 200 Hz, esse monitor é compatível com FreeSync Premium G-Sync, oferecendo alto padrão de qualidade e tempo de resposta para games. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. Galera, como vocês sabem, a 3060 foi facilmente desbloqueada na mineração de criptomoedas. A Nvidia disse que não, essa placa é bloqueada por driver, BIOS, hard, assim, vários bloqueios que não dá para quebrar. E deu para quebrar pela própria Nvidia. Ela liberou um driver, não sei se foi sem querer ou por querer, mas esse driver habilita a 3060 no seu máximo potencial, de seus 45 MHz. Sem esse driver ela fazia 22, 21, assim como uma, sei lá, uma 1060, ela ficou bem capada. Mas ainda existem algumas restrições. A 3060 precisa ser instalada mesmo com esse driver diretamente na placa-mãe, não em um extensor Riser X1, como é comum de usar numa rig de mineração, e precisa estar ligada sempre em uma saída de vídeo. Se você desconecta a saída de vídeo, ela volta a render bem menos, assim como ela rendia sem aquele driver. Essa segunda limitação do HDMI já foi burlada. Os usuários conseguiram colocar um HDMI dummy, que é um dispositivo que burla isso, que simula um monitor na placa. A placa acha que está conectado ao monitor e não está no monitor, né? Mas ainda existe essa questão do Riser X1. Ela realmente precisa estar conectada ou no slot X16 ou no slot X16, que é eletricamente X8, para poder funcionar. E são poucas placas mãe que tem muitos desses slots. Então acaba que a 3060 ainda está sendo um tanto quanto resistente à mineração, tá? Porém, segundo o usuário do site Quasar Zone, ele conseguiu utilizar 7 3060 juntas. E a gente sabe que é difícil ter uma placa-mãe com vários slots PCI Express, né? Então ele fez alguma coisa ali. Quando eu olhei para a foto, eu percebi que ele não estava usando o Riser X1, e sim um extensor X16 para X16. Por isso que talvez ele conseguiu utilizar. Agora, como que ele fez na placa-mãe é incerto, porque nem ele falou mais detalhes. Ele mostrou um print do Phoenix Miner rodando a 190 MHz, onde cada placa fazia de 47 a 48 MHz. Bom, se ele gastou grana para montar 7 placas, à toa não foi. Provavelmente isso é verdade, ele conseguiu. Então, Nvidia, boa tentativa, mas não deu muito certo. Agora, Lucas, o que a AMD pretende fazer na mineração? Segundo o gerente de produto Ronan, não sei falar o nome dele, em entrevista ao portal PC Gamer, a resposta curta é nada. A AMD não vai fazer uma limitação como a Nvidia tentou fazer com a sua 3060. Ele disse que a AMD não bloqueará nenhuma carga de trabalho em suas placas, incluindo a mineração de criptomoedas. Ele complementa que as arquiteturas RDNA e RDNA2 são feitas sim pensando em jogos, o objetivo primário é esse, porém as pessoas vão poder usar o que quiser ali, vou minerar, vou usar inteligência artificial, qualquer coisa, ou vou jogar, tá? Porém ele ressalta que a arquitetura não é exatamente pensada na mineração, porque a mineração exige ali frequência de RAM muito alta, e essas placas, por exemplo, RDNA2, eles colocaram frequências de RAM menores, barramento menores, compensando com o Infinity Cache, e isso é aproveitado nos jogos, não na mineração. Tal, a gente pode observar, por exemplo, que uma 6800 XT briga contra 3080 em jogos, mas na mineração contra 3060 Ti, tá? Então,
Você tem uma boa disparidade. Nem a 6900 XT consegue brigar contra a 3080 na mineração. Até porque também se a AMD tentasse capar as placas, eles já viram o que aconteceu com a Nvidia, né, cara? Alguém ia conseguir quebrar isso em algum lugar do mundo. Não duvidem dos caras. Ainda sobre a AMD, pessoal, a gente sabe o quão importante é o DLSS para a Nvidia, né, que é um recurso que mitiga as perdas de performance quando você usa o Ray Tracing, ou mesmo sem Ray Tracing, né, você ganha performance grátis com a sua placa, trazendo uma qualidade de imagem parecida com a nativa ou até melhor, dependendo do jogo, utilizando recursos de aprendizado de máquina. Agora, a entrevista ao canal PC World, do Scott Herkelman, da AMD, eu já falei sobre esse cara aqui em outros resumões. Ele disse que a tecnologia equivalente da AMD está em desenvolvimento, mas deve chegar ainda nesse ano. Não foi dito uma data, mas existe essa promessa. Ele fala que ainda há muito trabalho pela frente, tanto nos laboratórios da AMD, quanto com os desenvolvedores que precisam adotá-lo nos jogos. Ele confirma o nome do recurso, vai ser o FSR, o Fidelity FX Super Resolution, e que é crítico você ter esse recurso para usar Ray Tracing, que era o que eu já havia falado em várias oportunidades nos reviews das placas da AMD. Falta um DLSS para a AMD porque o Ray Tracing dela já é inferior ao da Nvidia no que diz respeito à performance. Sem DLSS fica ainda mais difícil rodar esse tipo de recurso. O FSR, segundo ele, não será baseado em aprendizado de máquina, tal como o DLSS, afinal, as placas RDNA 2 não têm um Tensor Core, um recurso de hardware dedicado para isso. Ele disse que não é necessário o aprendizado de máquina e que o que mais importa é se os desenvolvedores dos jogos vão querer usar espontaneamente. Isso é uma coisa realmente importante. Se a AMD trouxer algo parecido com o DLSS, talvez isso vá para os consoles também, como boa parte do desenvolvimento base começa nos consoles, talvez essa tecnologia emplaque mais rápido do que o DLSS. Atualmente, a Nvidia tem vários games com DLSS, está crescendo aí mês a mês, e a AMD tem essa promessa até o final do ano. Ele não deu o prazo, mas disse que era 2021. Vamos ver o que vai acontecer nessa briga. E para acompanhar o marketing dos nanômetros, a Intel claramente está prejudicada porque você tem a AMD nos 7 nanômetros, né, outros fabricantes chegando em 5 nanômetros, enfim, e a Intel está lá nos seus 14 nanômetros. Ela pode estar mudando o nome formal ali dos 14 nanômetros, risca e põe, sei lá, 7 nanômetros para estar mais parecido com o que os concorrentes têm oferecido, né? Isso tem sido falado pelos funcionários internamente, e segundo Chelsea Hughes, que é uma porta-voz da Intel, é amplamente conhecido que na indústria há inconsistência e confusão na nomenclatura dos nanômetros. Isso não reflete as últimas inovações no nível de transistor, e eu concordo com isso. Porque você tem a Intel nos 14 nanômetros, eles têm já a litografia dos 10 nanômetros, mas a densidade de transistor por milímetro quadrado é até maior que os 7 nanômetros Samsung. Peraí, mas então 10 nanômetros, mais transistor que 7 nanômetros? Sim, porque na prática não são todos os transistores que são feitos em 7 ou em 10. Você tem recursos que são feitos em 14, em 21 nanômetros e até maior do que isso. Então existe mais marketing nos nanômetros do que algo prático. Tanto que pesquisadores já estão propondo que pare de ser rotulado, o transistor tem isso e por isso ele é melhor, mas sim usando a densidade de transistores por milímetro quadrado, que é uma coisa que faz bastante sentido, ok? Então vamos ver o que vai acontecer. É especulado que a Intel simplesmente fale que tem um novo nó, mas a essa altura do campeonato a Intel, a gente já sabe que vai terceirizar sua produção com a TSMC em 7 nanômetros. É previsto que eles mesmos tragam o seu próprio nó de 7 nanômetros em 2023. Vamos ver o que vai rolar nas próximas semanas, nos próximos meses, ok? Vamos agora para o campo dos rumores. Então vai aparecer uma tag aqui em cima dizendo que é rumor, são coisas que não são confirmadas, pode se confirmar ou não ao longo do tempo. De acordo com a publicação do site IT Home, na Ásia já é conhecida a informação que a Nvidia deve lançar a 3080 Ti em maio desse ano, né? Só um pouco estranho nessa crise de placas, vir um novo modelo aí, mas a gente viu que os fabricantes não pararam de lançar 3060, 6700 XT, e já tem rumores de mais placas vindo por aí. Rumores anteriores diziam que essa placa teria 20 GB de memória, outros que ela teria 16 GB, iria mudar o barramento, mas os rumores atuais
contam que a placa vai ter 12 GB de VRAM, ou seja, 8 a menos que a 3090, 2 a mais que a 3080, no barramento de 384 bits, com quase a mesma contagem de núcleos que a 3090. Então ela vai ter uma performance mais parecida com a 3090 do que com a 3080, mas a quantidade de VRAM vai ficar ali bem nos 12 GB baixo em relação ao que oferece a 3080. Além disso, a Gigabyte já está registrando diversas SKUs de 3080 Ti no EEC, que é aquele órgão de registro da Europa, onde nós temos modelos desde aqueles mais tops com waterblock até os modelos mais simples. E nas especificações ali no EEC é confirmado 12 GB 384 bits. Então vamos esperar mais informações, parece que isso aqui é real. Outro vazamento dessa vez, pessoal, é sobre a próxima geração da Intel, 12ª geração. São vazamentos bem consistentes, vindo de uma fonte confiável, que é o VideoCardZ, mas ainda assim trato como rumor, porque não é confirmado pela própria Intel. Embora a Intel já falou lá no ano passado que ela iria lançar o Alder Lake nesse ano, a 12ª geração é estimada para chegar no final de 2021, tá bom? Sim, pouco intervalo, um intervalo curto entre 11ª e 12ª. Segundo o slide que o VideoCardZ mostra, haverá um grande salto de performance, melhor eficiência energética. Eles mostram ali que os Alder Lake, que é o codinome da próxima geração, terá 20% a mais de performance single thread, graças ao novo núcleo Golden Cove e o processador de 10 nanômetros super-fin. Também terá 2 vezes mais desempenho multithread com os núcleos Grace Mont. Então sim, são 2 tipos de núcleos, assim como a gente tinha especulado lá atrás, que a Intel iria trazer núcleos mais rápidos e mais lentos no mesmo pacote, os mais rápidos para atividades pesadas, mais lentos para atividades mais simples que exigem poucos núcleos, mas focando na eficiência energética. Haverá outras melhorias e um ponto bem interessante que nessa transição de DDR4 para DDR5, segundo esse vazamento, o CPU Alder Lake vai ter um controlador que suporta tanto DDR4 quanto DDR5. Então, supostamente, as próximas placas vão ter, às vezes, um slot misto ou placas DDR4 e outra versão DDR5 para você poder escolher que tipo de memória você quer colocar. No caso de você usar DDR4, vai ser 3200 padrão, DDR5 já vai ser 4800 MHz controlador. Então vai ter uma grande vantagem você ir para DDR5 por conta do grande aumento na frequência. Eles também falam sobre o chipset e mostram ali o suporte PCI Express 4.0 nas lanes do chipset, o suporte a 5.0 pelas lanes do processador, Thunderbolt 4, USB 3.2 2x2, Wi-Fi 6E, entre outras coisas. O socket, como já foi vazado antes, vai ser o LGA 1700, que é uma bolachona, aumenta em relação ao 1200, muito mais pinos que eles, e é esperado que esses CPUs cheguem, como eu falei para vocês ainda, em 2021, junto com uma nova leva de placas-mãe. Então o MIC Z590 está ficando só como uma raspinha do tacho da última geração para aproveitar esse último refresh dos 14 nanômetros. Então tudo indica que 10 nanômetros chega em 2021 e esses CPUs 11ª são só quebra-galho, temporários. Ainda no campo dos rumores, pessoal, apesar de acreditar na fonte dessa informação, o confiável site Notebook Check, que eu gosto de acompanhar os seus reviews de notebooks, nós temos aqui informações exclusivas deles de novas GPUs de notebook baseada na Ampere GA107, 3050 e 3050 Ti. A primeira coisa que o site confirma é que serão placas RTX e não GTX. Ao contrário da geração passada que você tinha GTX 1650, 1650 Super, aqui são placas que terão Ray Tracing e DLSS. Então, são recursos que estão vindo pela primeira vez também nas placas 50. Observe que na geração passada, até a geração 60 você não tinha, tipo GTX 1660 Super sem Ray Tracing e sem DLSS. Agora a 50 já começa tendo. Eles mostram aqui que são GPUs ali para notebooks, então tem especificações que variam de acordo com o TDP estimado, mas a 3050 teria 2048 CUDA-core, 3050 Ti 2560, variando de 7.2 a 8.7 teraflops, ambos com 4 GB de DDR6. Obviamente, as GPUs para desktop normalmente são um pouco mais rápidas por conta da maior flexibilidade de consumo de energia e gasto e dissipação de calor, né? Então eles mostram ali testes no 3D Mark Time Spy, onde a 3050 Ti consegue ser 46% mais rápida que a 1650 Ti Mobile, tá?
ficando acima ainda da 1660 Ti Max-Q. 3050 por sua vez vence a 1650 por 37%. Então a gente vê aqui um grande salto de performance versus a 50 da geração passada. Acabando o campo dos rumores, vamos para as notícias rápidas do dia. Computex, pessoal, número de pessoas surpreendidas com essa notícia, 0. No ano passado a Computex havia remarcado o evento, né? Esse que é o maior evento de hardware do mundo, eles remarcaram para esse ano para ter a presença das pessoas, o evento aberto ao público. Mas as coisas não melhoraram e vai ser mais um evento modificado para a versão apenas online, apenas via lives. Então, assim como outros eventos que já estão sendo cancelados, a Computex foi mais um que sofreu por conta dos problemas mundiais sanitários. Então, quem sabe o ano que vem a gente possa, sei lá, ir para Taiwan e conferir a Computex. Nesse ano não vai rolar. Agora, lembra daquelas placas NVIDIA CMP exclusivo para mineração que a NVIDIA havia criado, já estava começando a vender? Pois bem, aparentemente tem empresas muito interessadas nessas placas. A Hut 8 Mining de Toronto, no Canadá, que já tem ali vários galpões de mineração, especialmente de Bitcoin, está comprando essas placas supostamente para minerar Ethereum ou outras moedas, né? Mas eles compraram simplesmente, pessoal, 30 milhões de dólares em placas NVIDIA CMP. Foi um grande pedido de uma única empresa. Segundo eles vão aumentar a sua capacidade de hash rate em 1.6 terahashes, o que seria equivalente a 16 mil placas RTX 3080. Isso pode ser uma boa notícia para quem pretende comprar uma placa de vídeo para jogar, já que grandes empresas têm se mostrado interessadas nas placas específicas para mineração. Talvez eles vão comprar as dos gamers também, mas talvez acabe a médio e longo prazo as placas dos gamers sobrando um pouco nas prateleiras para reduzir os preços, né? Agora vamos falar sobre a 3070 de 16 GB. Vocês lembram que eu mostrei para vocês no último resumão que um cara ali, um youtuber chamado VicOn, conseguiu modificar a 3070 original de 8 GB? Ele trocou os chips de 1 GB, colocou os chips de 2 GB e a placa ficou com 16 GB, mas ele não trouxe muitos testes. Ele emprestou essa placa para um outro youtuber, o Pro High Tech, que trouxe agora os testes da placa comparando a versão de 8 GB com a versão de 16 GB. E os testes são interessantes, porque dependendo do jogo, quando você usa Ray Tracing ou gráficos muito pesados, você percebe que não só a média, mas o 1% low, que são as mínimas, ficam bem mais estáveis com a versão de 16 GB, porque você tem mais frame buffer para alocar. Então, quando precisou passar de 8 GB, a placa de 16 teve melhor desempenho, como a gente vê em Watch Dogs Legion, que é um game recente, Far Cry 5 até um pouco mais antigo, também houve uma diferença, mas aqui no caso o Far Cry 5 estava usando 10.5 GB de VRAM, né, insuficiente para os 8 das 3070. Agora em Cyberpunk 2077 não houve melhor, porque nos testes ambas as placas estavam usando menos de 8 GB. A 3070 Ti, que é outro vazamento, né, é dito que essa placa pode ter versões de 8 e 16 GB para resolver essa questão. Você pode escolher ter 16 se você quiser. Vamos aguardar para ver se isso é verdade, mas esses testes são verdadeiros porque os caras realmente modificaram as placas. Agora, quer ouvir uma gafe da Intel? A Intel lançou o CPU de 11ª geração, as vendas começaram no dia 30, né, então já fazem alguns dias que estão sendo vendidos aí os CPUs ao longo do mundo, mas quem comprou e tentou usar o gráfico integrado não conseguiu porque a Intel não lançou o driver. Quer dizer, os reviewers que fizeram os testes receberam o driver da Intel, um driver privado, mas quem comprou está sem driver, cara. Segundo Lisa Pierce, que é a diretora da engenharia de software gráfico da Intel, o driver vai ser disponibilizado na segunda-feira. Então você que comprou e já está com o CPU e não está conseguindo usar o gráfico integrado, saiba que tem um driver vindo por aí, tá bom? Falando em DDR5, né, nos últimos tópicos aí, o quarto maior fabricante de memória da China, o Jiayue Jingwei, dona da marca Guangwei e Asgard, que é mais conhecida por vocês brasileiros que compram os dragões chineses na China, anunciou que os novos chips DDR5 da Micron chegaram nas suas instalações, e isso indica que eles vão começar uma produção em massa de módulos DDR5 das suas marcas usando esses chips da Micron. DDR5 vai trazer como diferenciais o menor consumo de energia, vai reduzir a tensão, frequências muito maiores que o padrão do DDR4, começando ali 5.000 e mais do que isso até, dependendo do módulo, e vai ter outras melhorias internas, controladores de energia que vão facilitar o overclock, além de sistemas de correção, enfim.
A Samsung mesmo mostrou recentemente o seu novo módulo DDR5 com incríveis 512 GB num único módulo. A Intel, como dito aqui, deve trazer a próxima geração Alder Lake com o controlador suportando DDR5, bem como a AMD no Zen 4, no socket M5, próximo socket da AMD, deve trazer também o suporte a DDR5. É inevitável essa mudança, vai acontecer, tal como aconteceu entre DDR3 e DDR4. No começo todo mundo falou assim, mas é muito caro. Hoje todo mundo, a maioria usa DDR4 em várias plataformas dos dois fabricantes. Não bastavam os preços insanos que temos visto, especialmente placa de vídeo, né? A MSI diz que o preço das placas vai continuar subindo, de acordo com Joseph Su, que é presidente da MSI em conferência de investidores, como divulgado pelo site Digitimes. Segundo eles, a MSI espera que a demanda por hardware para jogos continue forte em 2021. Já tinha dito isso para vocês, pessoal, 2021 vai continuar difícil. Eles esperam um aumento entre 30% a 50%, cara. Caraca, a placa de vídeo já tá cara, hein? Vai ficar pior. Taxas de importação e custos de logística crescentes são responsáveis, segundo eles, pelo aumento do preço, além da forte demanda no momento. E ao que parece existe um outro problema, que é a falta de GPUs vindo da própria NVIDIA. O representante da ASUS, em uma conferência para investidores no dia 17 de março, disse que parte das dificuldades na produção e entrega das placas de vídeo também é por conta de falta de chips Samsung, os chips da NVIDIA ali para você instalar na sua GPU. Então, quando a NVIDIA pode aumentar esse rendimento, é difícil de prever, segundo ele. Então você tem alta demanda, problemas logísticos, falta de memória, chips, tudo ficando muito caro. Então, cenário de hardware está ficando cada vez pior. Sabe quem vai concorrer com a TSMC, Samsung Global Foundries? A Intel. Hoje ela é uma espécie de concorrente, porque ela tem suas próprias fábricas. Essa foi uma vantagem em relação a marcas como a AMD, que, por exemplo, hoje está lotada de pedidos. Eles não conseguem vender os Ryzen 5000 em larga escala, porque a TSMC está abarrotada, não tem tanto espaço para eles. Então você tem chips de consoles, outros fabricantes pedindo chips ali, e a Intel tem suas próprias fábricas, né? O CEO da Intel, Pat Gelsinger, que assumiu recentemente, disse que a Intel vai abrir 2 fábricas no Arizona, Estados Unidos, com um custo de 20 bilhões de dólares, com o nome Intel Foundry Services. O investimento trará 3 mil empregos na construção e 15 mil empregos locais a longo prazo. Vai abrir um bom número de empregos, isso é interessante. E eles vão ter um método de trabalho parecido com a TSMC, alocar os seus espaços para fabricar para terceiros. Agora a questão é se marcas como a AMD e NVIDIA vão querer fabricar com a Intel, já que é uma concorrente deles, né? Será que vai dar certo essa questão? Vamos acompanhar aí. Agora a última notícia, pessoal, além das placas ficando mais caras, DRAM está ficando mais cara também. São os chips que vão tanto nos módulos de memória quanto nas placas de vídeo. De acordo com o relatório da TrendForce, o preço do DRAM já subiu de 3% a 8% no primeiro trimestre e no segundo trimestre pode subir até 18%. Isso vai encarecer tanto memória RAM quanto placa de vídeo que usa chips DRAM. Então, infelizmente, o nosso cenário é continuar difícil. Pessoal, espero que você tenha gostado do resumão. Confira aqui na descrição, então, o patrocinador desse vídeo, que é a Cooler Master. Clica aqui no primeiro link, dá uma conferida no monitor. Isso dá uma força aqui para o trabalho. Peço que vocês divulguem esse vídeo, compartilhem com os amigos por aí, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho, se inscreva no canal, quem chegou por aqui agora. Muito prazer, sou o Lucas e nos vemos em mais um resumão. Até mais. Tchau, tchau.